Bom dia, turma do oitavo ano. Gente, na parte da literatura, nós vamos trabalhar um pouco sobre o modernismo. Mas como tudo tem um pré, nós vamos ver um pouco hoje sobre o pré-modernismo. Não se preocupe, eu vou ler um texto, ler algumas características para vocês e vocês vão depois ouvir com calma e fazer um pequeno resumo de umas 5 linhas só, sobre o que você entendeu, sobre o que você ouviu. E aí, na próxima aula, nós vamos entrar com as outras partes do modernismo, porque o modernismo teve o pré, depois teve a Semana de Arte Moderna, depois teve as 3 fases do modernismo e depois teve o pós-modernismo. Modernismo, né? Então eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou ler para vocês, relatar um pouco sobre o contexto da história. E aí depois vocês vão fazer o resuminho de vocês. Lembrando que as nossas aulas é na sexta-feira. Então, o que você vai fazer? Você vai ter a semana toda para enviar esse resumo. Você faz uma foto nítida do material, você bota o seu nome e fotografa o que você escreveu. E aí você me envia, tá bom? Tá ok? Vamos lá. Pré-modernismo. Como na tudo que é pré vem antes, né? O prefixo, já aprenderam com o professor Gilvan sobre os prefixos. Então, o pré-modernismo, ele aconteceu de 1900 a 1920. Então, no contexto histórico, nós temos, no início do século XX, as obras dos escritores brasileiros ainda sofriam influência das estéticas realistas, naturalista, simbólica e parnasiana, ao mesmo tempo em que começavam as inovações quanto à temática e à linguagem que podiam ser observadas na escrita dos novos autores. E isso chegava ao Brasil as primeiras manifestações dos movimentos artísticos europeus. Então vejam, nós brasileiros precisávamos ter uma literatura nossa, alguma coisa que fosse nossa, porque a gente só recebia do que vinha da Europa. Não era? Vocês sabem que na parte da história, a literatura é bem ligada com a história. Você sabe que as pessoas iam estudar em Coimbra, iam estudar na Europa e depois vinham para o Brasil. E aí, os autores pré-modernistas tinham o objetivo de expor cruamente situações conflitantes que atingiam o povo brasileiro, como vítima da seca, rebeliões, arbitrariedade dos governos, não é isso? E o sertão nordestino e os subúrbios das cidades eram sempre palcos, principalmente o subúrbio carioca, eram palcos era como se fosse assim, pano de fundo para as histórias, não é? E aí você tem uma característica do pré-modernismo. O pré-modernismo não é considerado propriamente uma escola literária, visto que não se constitui a partir de um grupo de escritores, com os mesmos ideais estéticos e temáticos. Então, como em qualquer fase de transição no pré-modernismo, coexistiram tendências opostas, antagônicas. O que são antagônicas? Diferentes, uma de um lado, outra do outro. Como é no caso das obras de Lima Barreto,
Euclides da Cunha. Esses dois autores, eles são bem enfáticos e eles fazem parte dessa época do pré-modernismo. Então, vejam, denúncias de graves desequilíbrio econômico, revelações do desconhecimento dos diversos Brasis. Naquela época, o pessoal já pensava que o Brasil não era um país, já era um continente, né? Porque você vê as 4 regiões, elas diferem tanto, são Brasis, são vários Brasis dentro do Brasil. Então, nós temos justamente esse território grande, diferente e cultural, formado por várias culturas, veio justamente a ruptura com o passado e com o neoparnasianismo. Nesse ponto, nós temos, já dissemos que temos Lima Barreto e Euclides da Cunha. Temos também Augusto dos Anjos, que também é um dos autores brasileiros mais peculiares e carregar a sua palavra, a sua poesia era carregada de uma forma não poética, como vermes, cuspes, e ele usava esses termos, não é? E aí fazia com que as pessoas não gostassem muito do que era o moderno. Mas o moderno veio o quê? Veio para ser diferente. Veio para ser o original. Veio para as pessoas tratarem o original. Então, uma das características foi a ruptura com o passado, né? E a outra, perspectivas nacionais e denúncia da realidade brasileira. Essa foi uma característica do pré-modernismo. Depois, uma poesia de estranhamento. O que é isso? Ao lado da poesia acadêmica, representada a poesia, principalmente do Augusto dos Anjos, ele apresentava os destaques da poesia híbrida, uma mescla, quer dizer, ele fazia uma mistura, ele misturava as outras escolas e fazia a sua poesia. E um regionalismo de pesquisa. Eles começaram a se aprofundar mais nos assuntos, principalmente na paisagem brasileira e no homem regional. Se você observar, como você vai depois ver, a parte literária do pré-modernismo, você vai ver aí. E você vai ver o Nordeste, o Norte, o Nordeste, ao Rio de Janeiro e muitos outros fatos que ele dava. Os tipos humanos marginalizados, eles também tratavam disso, os tipos humanos marginalizados. E aí esses tipos é a obra do período sertanejo, o caipira, os excluídos. Você vai ver que os livros, as histórias, eles tratam sobre isso. Os excluídos do processo social, como os mulatos, os negros, os imigrantes, a classe média dos trabalhadores e os processos políticos e econômicos eram marginalizados pela elite. Então, o que era? Tudo isso dava o pré-modernismo. Dentro do pré-modernismo, nós temos, já dizemos alguns, nós temos Euclides da Cunha, que foi um autor que escreveu Os Sertões, grava esse nome, viu? Os Sertões. Temos também Lima Barreto. E temos Monteiro Lobato, que é bastante conhecido, principalmente você lembra do seu a pré-escola, né? Você vê que você estudava, lia muito sobre Monteiro Lobato. E aí temos Augusto dos Anjos. E aí você vai ter, sobre o pré-modernismo, esses autores.
E o que você vai fazer? Você vai fazer um breve resumo sobre o que você ouviu e o que você entendeu sobre o que é para você o pré-modernismo, tá bom? E se você quiser se aprofundar mais, baixa o livro Os Sertões de Euclides da Cunha, que você vai ver uma obra-prima da literatura brasileira. Gente, olha, os nossos encontros é dia de sexta-feira. Aliás, nossas aulas, olha, já estou falando toda. Nossas aulas serão dia de sexta-feira. E você tem de uma sexta a outra para mandar o seu resumozinho, a sua fotozinha do seu resumo, tá bom? Tá ok? Até o nosso próximo encontro. Tchau!